dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Provérbios, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Queridos, o que quer dizer esse provérbio quando fala aqui desse tolo, né? Que não tem conhecimento, que não tem prudência e nem discernimento do seu caminho? Fala de uma pessoa insensata, né? Tola e enganosa. O que pode ser isso aqui? O insensato é aquele que faz as coisas sem ter discernimento, sem pensar melhor. É aquele que muitas vezes tira uma conclusão precipitada e acha que daquela forma vai ser mais fácil, vai ser melhor. E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus fala que isso é tolice, não é? Fala que a sabedoria do homem prudente, aquele que pensa, aquele que reflete, aquele que busca o discernimento. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Nós precisamos discernir os nossos caminhos. Às vezes os nossos caminhos não são fáceis, não é mesmo? Tem uma música que canta assim, né? Ele fala isso. Não consigo compreender os seus caminhos, né? Não entendo, ó Deus, os teus caminhos. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Por quê? Porque a nossa mente é limitada, é humana. Lá Isaías fala, né, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Muito mais altos, que ele pensa diferente, porque ele tem pensamentos mais altos. E às vezes a gente não consegue entender os propósitos que Deus tem ao nos levar por caminhos que às vezes parece mais longo, né? Mais difícil, e portanto a gente tem aquela necessidade de fazer as coisas mais rápidas, e com isso tomamos muitas vezes caminhos errados, pegamos atalhos, não é? Normalmente um atalho, um caminho mais rápido torna-se atraente. Por quê? Porque traz aquela impressão de que aquela promessa, aquele alvo que a gente almeja vai conseguir rapidamente, aquilo vai vir logo para nossas mãos. Só, queridos, que eu queria dizer uma coisa para você. Tudo precisa ser feito através de um processo. Você só vai conseguir chegar realmente no alvo, no propósito que Deus tem para a sua vida, nos sonhos que Deus tem, naquilo que Deus quer, quando você passa por um processo. Não adianta a gente querer chegar no alvo, no propósito, sem respeitar este processo. E às vezes, no processo, você tem que andar por caminhos longos, por caminhos distantes. Não adianta você querer antecipar isso aí. Afinal, né? A gente fica pensando, né? Por que enfrentar um processo complicado, né? Se eu posso solucionar as coisas de uma forma mais fácil. Sabe por quê? Porque neste processo você vai aprendendo o que você precisa aprender para receber a sua bênção, para realizar o seu sonho. Não adianta nada você chegar de forma precipitada e não estar preparado para receber aquilo que Deus tem para você. Porque essa bênção vai se tornar maldição. Você não vai saber lidar com ela, não adianta. Você precisa entender que você tem que crescer, você tem que amadurecer para receber as bênçãos de Deus. Então, com Deus, querido, não há atalho, não há nenhum atalho. Nós vamos entender que o melhor é obedecer, é seguir aquilo que Deus manda, e com certeza o caminho, né, precisa ser discernido. Está sendo um caminho longo? Está sendo um caminho difícil? Pois é, esse caminho longo e esse caminho difícil está te ensinando muitas coisas que você precisa aprender. Se você não passar por esse processo, se você não viver tudo aquilo que você precisa viver, você vai ficar imaturo, você vai ficar uma pessoa que não estará preparada para receber a vitória. Lembra de José do Egito? José do Egito passou por um grande processo. Lá no começo ele parecia aquele jovenzinho arrogante, né, orgulhoso, que ficava dedurando os seus irmãos, né, se exibindo com a capa linda que o pai tinha lhe dado, porque ele era o preferido do papai. Mas depois ele foi passando, né, pelas lutas, foi vendido como escravo, né, foi jogado dentro de uma cisterna, foi acusado injustamente por uma mulher, foi preso. Muitas coisas José do Egito passou.
para chegar a ser governador do Egito, realizar o grande sonho que Deus tinha para ele. Será que aquele rapaz, aquele menininho orgulhoso e soberbo, se ele tivesse crescido ali, sendo paparicado pelo pai, super protegido, ele seria realmente aquela pessoa que estaria preparada para ser o governador do Egito, para receber uma bênção tão grande? Acredito que não. Deus trabalhou com José na prisão, Deus trabalhou com José dentro daquela cisterna, Deus trabalhou com José quando ele foi vendido como escravo, Deus trabalhou com José quando ele foi injustamente acusado. Deus trabalhou no caráter dele, na alma dele, e fez com que ele pudesse realmente alcançar os sonhos que Deus tinha para ele, já preparado, amadurecido. Este foi o processo que José passou, um caminho longo de muitas lutas e de muitas batalhas. E nós precisamos entender que o caminho precisa ser discernido, senão você vai pegar atalhos, senão você vai querer fazer a coisa mais rápida e não vai dar certo. Respeite o processo de Deus na sua vida e siga o caminho que você vai chegar lá, naquilo que Deus tem para você, no melhor que Ele tem para você, e com certeza na hora certa, no momento exato, da maneira correta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.